Pessoal, prezados alunos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo essa aula, tá? O tema de hoje, da aula de hoje, é rotulagem de produtos cárneos, certo? Eu só gostaria de pedir desculpas pelo atraso da aula, né? Na verdade era para eu ter disponibilizado para vocês ontem, né? Segunda-feira, dia 7 de setembro, mas acabou que não tive como, né? Rolaram alguns imprevistos e eu estou disponibilizando a aula para vocês agora, na data de hoje. Hoje, terça-feira, 8 de setembro, certo? Tá? Nosso tema de hoje é um tema que a gente vai ver, pelo pouco que a gente vai ver aqui, pelo que a gente vai ver, tá? É um tema muito abrangente, abrange principalmente muita legislação, tá? Abrange também muitas questões também relacionadas à atenção do cliente, aos cuidados também que a indústria, principalmente de alimentos e também de produtos cárneos, né? Mais especificamente, que é o tema da nossa aula, tem que tomar um certo cuidado, certo? Quando vocês verificarem que eu estou olhando aqui para a minha esquerda, é porque tem outra tela aberta aqui, tá certo? Por quê? Antes de começar a aula, por si só, tá? Eu coloquei aqui alguns sites importantes da Anvisa. A Anvisa é um principal órgão regulamentador dessa questão das embalagens de alimentos. Eu coloquei aqui 3 links, né, que eu achei que seriam um dos principais, né? Apesar de terem muitas leis relacionadas à rotulagem de alimentos, algumas leis também relacionadas à rotulagem de produtos de origem animal, de produtos cárneos, certo? Então, muita coisa aqui tem nesses 3 links. Esse primeiro, que é o portal da Anvisa, ele fala sobre diversos temas relacionados a rotulagem de alimentos, né? Perguntas e respostas sobre rotulagem de alergênicos, né? Que isso é muito importante, né? Eu vou falar um pouco disso para vocês. Perguntas e respostas sobre modificações na composição de alimentos padronizados para uso de informação nutricional complementar. Perguntas e respostas sobre informação nutricional complementar. Programa para uso de informação nutricional complementar, o Codex Alimentários também. E o termo de compromisso, né, de ajustamento de conduta para informação nutricional. Esse segundo link que eu coloquei para vocês aí, né, ele fala sobre... Vou abrir aqui rapidinho, tá? Se eu tivesse como aqui, até mostrava para vocês aqui, né, de forma imediata aqui, mas aqui na tela mesmo, mas não tive como, né? Mas de qualquer forma, vocês vão observar, é só acessar esses links aí que eu coloquei na aula aqui para vocês, tá? E vocês vão observar várias informações importantes a respeito da rotulagem de produtos cárneos, tá? Esse segundo link fala da regularização de produtos, né? Rotulagem de alimentos, fala sobre as diversas normas de rotulagem de alimentos, tá? São algumas aqui. Também diz aqui que a Anvisa faz avaliação prévia dos rótulos, no caso aqui não. Essa avaliação prévia é feita no estabelecimento mesmo onde o produto é fabricado, tá? E a adequação à legislação é responsabilidade da empresa. Ou seja, a empresa meio que tem um design da sua embalagem, certo? Mas cabe à empresa, né, adequar essa embalagem, independente do design que ela for utilizar ou não, adequar essa embalagem com as informações exigidas pela legislação, no caso pela Anvisa, certo? Isso é muito importante. Tá? A gente vai ver aqui que os fabricantes de produtos cárneos, eles não podem colocar qualquer informação, tá, nos rótulos de produtos cárneos, e sim aquelas definidas por legislação, certo?
certo? Então vamos lá, tá? Introdução aqui, uma definição de rótulo, né, de acordo com a Anvisa, RDC 259, de 20 de setembro de 2002. Essa é a definição de rótulo. Toda inscrição que estiver apresentada na embalagem de um alimento, seja ela legenda, imagem, matéria descritiva ou gráfica, que esteja escrita, impressa, estampada, gravada em relevo, litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Tá? Essa é a definição de embalagem segundo a RDC 259 da Anvisa. Certo? E a gente tem que fazer uma separação, não confundir embalagem com rotulagem. Tá? A embalagem é meio que invólucro invólucro, né? Que foi aquela membrana, né? Aquele material que envolve o seu produto, tá? Sendo opaco ou não, né? Depende do produto também, se o cliente quiser visualizá-lo, se ele não quiser, ou se não for necessária a visualização do cliente, né? Isso aí depende do material também que é utilizado para aquela embalagem. Tá? E o rótulo são as informações que constam na embalagem. Correto? Vamos lá. Para ver uma conformidade, né? Essas inscrições, né, presentes no rótulo, certo? Deve contemplar na totalidade informações obrigatórias regulamentadas pela legislação brasileira. Toda empresa, né, que comercializa alimentos de produtos carnes, né, tem que ficar sempre de olho no que a legislação brasileira exige para uma rotulagem desse tipo, como eu falei anteriormente. Né. Qualquer informação que estiver além da obrigatoriedade deve obedecer aos regulamentos para informações complementares, também presentes no site da Anvisa, que eu acabei de colocar ali no link para vocês observarem. A rotulagem, muito importante. Obviamente, a rotulagem, né, o rótulo do seu alimento, o rótulo do seu produto carne, ele deve disponibilizar informações corretas. Tá? Questão de, às vezes, disponibilizar alguma informação falsa, né, pode dar muito problema, pode dar problema com PROCON, né, que é defesa do consumidor, entendeu? Pode dar muitos problemas com relação a isso. E um dos problemas, né, vou dar um exemplo, um dos problemas é a questão do peso, né, do seu produto. Tá? Às vezes o seu produto pode estar aqui, salame tipo italiano, peso líquido 100 gramas. Tá? Quando você vai envasar o seu produto, esse produto ele é feito um controle de qualidade e é feita uma pesagem desse produto para ver se a pesagem está em torno de 100 gramas. Não pode ter menos de 100. Pode ter 102, 103, também não pode ter 150, por exemplo. Não pode diminuir, não pode aumentar muito o peso que está na embalagem também, mas também esse peso não pode ser menor do que, por exemplo, 100 gramas. Tá? Porque isso pode dar um problema muito grande para aquele fabricante. Tá? Pode dar um problema de questão de competitividade. O consumidor olha esse produto, esse aí não tem 100 gramas, eu vou comprar o outro lá que tem. Então isso é muito importante também para o produtor de produto carne, seja empresa, seja um produtor artesanal, fique muito atento a esse tipo de questão, certo? Bom, informações sobre riscos, riscos principalmente relacionados à saúde. A gente sabe que muitas pessoas, né, de uns anos para cá, né, tem tido muito essa questão da doença celíaca, né, essas pessoas que são alérgicas a glúten. Né. No caso de outros produtos, alergia à lactose, conhecido também como intolerância à lactose. Né. Eu, sinceramente, assim, eu não tenho tanta idade assim, mas eu não sei se há uns cerca de 40 anos atrás, por exemplo, se tinha tanto essa questão das alergias, né, desse tipo de alergia, como tem agora, né, como tem nos dias atuais. Né. Não sei se antigamente, 30, 40 anos atrás, assim, se tinha esse tipo de problema, né, mas
a gente vê que tem bastante, né, esse tipo de questão de alergia a determinados componentes presentes nos alimentos. Então, é muito importante que a rotulagem, que o rótulo do seu produto carne apresente uma informação sobre riscos, né, para essas pessoas que apresentam determinados tipos de alergia, certo? Então, a rotulagem dos alimentos embalados, né, obrigatória, principalmente regida pelo Ministério da Saúde, né, como a Anvisa, na verdade, é um braço do Ministério da Saúde, né, o Ministério da Agricultura também, o Inmetro também, todos esses órgãos juntos, né, eles regulamentam essa questão das informações importantes presentes na embalagem. Tá? Se aplica a todo alimento, né, todo alimento comercializado tem que apresentar um tipo de embalagem, isso é muito importante. Tá? E com relação à exportação de alimentos, deve-se observar as regras de rotulagem do determinado país que esse produto vai ser exportado. Isso é muito importante. É uma questão de grande importância, certo? Vou falar aqui de algumas legislações, né? A RDC 259, que eu falei para vocês já anteriormente. Eu coloquei aqui 2 exemplos também de rótulos, né, de algumas informações importantes nos rótulos e outras que eu vou falar para vocês depois. Como, por exemplo, informações sobre riscos. Nesse rótulo à direita da linguiça defumada, apresenta a seguinte informação: alérgicos, pode conter soja. Entendeu? Então, a pessoa que tem uma certa alergia à soja já observa esse produto. Olha, talvez eu não possa consumir, né? Enfim, tem aqui a fabricação, validade, lote, né? Os ingredientes do produto também estão todos aqui, produzido, por quem o produto foi produzido, CNPJ, inscrição estadual, né? O bairro, a cidade onde ele foi fabricado, né? E esse sim também que a gente vai ver mais para frente, né? Esse outro rótulo aqui à esquerda, né, de um enrolado de salsicha, ele especifica a forma de preparo, a temperatura na qual esse produto é armazenado, dentre outras informações, né, como a descrição do produto, né, o fabricante, o código de barra, né, são informações importantes que devem estar presentes no rótulo do seu alimento, do seu produto carne, no caso. Algumas outras leis, né, a Lei 10.674, justamente falando com relação a essa questão das alergias, né, obriga que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, né. É obrigatório informar, independente de ter glúten ou não. Sempre vocês podem observar nas embalagens que está escrito sempre, contém glúten, não contém glúten. Tem que ter, né, como medida preventiva de controle da doença celíaca. RDC 259, né, determina porções e medidas de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional, incluindo medida caseira e sua relação em gramas ou mililitros. RDC 360, que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma, né, estabelece, né, o regulamento técnico sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados, né, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. Tem que ter a rotulagem nutricional presente lá, que estão presentes lá valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, gordura trans também, fibra alimentar e sódio, né? E muitos desses componentes presentes na informação nutricional, muitos desses elementos são feitos também através de algumas análises físico-químicas, tá? A gente não vai copiar e colar simplesmente o que está na RDC e colocar no seu rótulo, tá? Isso tudo são feitas análises para identificar a quantidade de cada um desses elementos presentes na tabela nutricional. Instrução Normativa 22 de 2005, né?
rotulagem de todo produto de origem animal, né, que seja destinado ao comércio interestadual e internacional, né, qualquer que seja a sua origem, embalado na ausência do cliente e pronto para oferta do consumidor. Né. RDC número 26, né, apresenta relação de alimentos alérgenos e dispõe sobre requisitos para a rotulagem obrigatória, também muito importante, por tudo que eu acabei de dizer até agora. Tá? E o decreto 9.013 de 2017. Eles falam que é o novo RISPOA, né? É o RISPOA com algumas alterações, né, importantes com relação à rotulagem de produtos carnes. Tá? Informações a constar aqui nos rótulos das embalagens. Né? De acordo com o decreto 9.013, né, essas informações devem constar de forma clara e legível o nome do produto, nome empresarial e endereço do estabelecimento produtor, né, sempre tem, nome empresarial e endereço do importador, no caso do produto ser importado. Né? Algumas apresentam isso logo no rótulo, outras apresentam quando o rótulo está em um idioma diferente. Apresentam um rótulo complementar com essas informações, né, com o nome empresarial e endereço do importador e outras informações relacionadas a esse alimento importado. Tá? Caso o rótulo original não esteja no idioma, no caso nosso aqui, não esteja em português. Tá? Carimbo original do CIF. Com relação ao carimbo original do CIF, pode ter o CIF, o SIE e o SIM. O CIF é o Sistema de Inspeção Federal, o SIE, Sistema de Inspeção Estadual, e o SIM, Sistema de Inspeção Municipal. Depois eu vou especificar para vocês algumas diferenças com relação a esses carimbos oficiais. Tá? CNPJ ou CPF, né, do produtor, tá? Marca comercial do produto, importante também, sempre tem data de fabricação, prazo de validade e identificação do lote. Eu trabalhei há uns anos atrás, cerca de 12 anos atrás, eu trabalhei numa indústria de alimentos aqui no Rio, né, e no controle de qualidade. Trabalhei numa indústria de grãos, de temperos, né? E uma das coisas mais importantes que eram observadas, que eu procurava observar no processo, tá? É essa questão da data de fabricação, o prazo de validade e identificação do lote. Isso é muito importante. Tem que estar presente em qualquer tipo de alimento, seja produto carne ou não, certo? Eu tenho um exemplo do lugar que eu trabalhei, né? Isso aí também cabe a outros fabricantes, outros produtos. Tá? A lista de ingredientes e aditivos, né, que vocês viram, né, até na atividade, né, da aula 1, né, eu coloquei uma lista de ingredientes lá e alguns aditivos também. Depois eu vou até mostrar para vocês depois, novamente. Tá? Identificação do número de registro de produtos do produto no departamento de inspeção de produtos de origem animal, identificação do país de origem, instruções sobre a conservação do produto, muito importante também, em todos os alimentos de produtos, em todos os produtos carnes, né? Principalmente esses de marcas mais famosas. Aqui eu não tenho tanto costume assim de consumir produto artesanal, né? Eu moro meio que na região metropolitana do Rio, então não tem tanta oferta assim. Aqui onde eu moro não tem tanta oferta, mas a gente sabe que são produtos que estão cada vez mais sendo divulgados, né? Vamos dizer assim, divulgados, fabricados, vendidos, né? Então tem que ter também informações sobre a conservação do produto, a temperatura, né? O tempo conservado aberto, sempre tem aquela instrução, após aberto consumir até tantos dias, né? Você tem que ter no seu produto. Tá? Indicação quantitativa, conforme a legislação do órgão competente,
instruções sobre o preparo e o uso do produto, quando necessário. Né? Eu infelizmente não coloquei aqui, mas tem um produto que eu coloquei aqui, os ingredientes, que eles instruem como fabricar esse produto, no caso uma linguiça, o modo de fabricação, o modo de preparo da linguiça, tá? Se frito, se em forno a gás, se em forno elétrico, sempre tem que ter o preparo, né, do produto, é muito importante, instrução com relação ao preparo do seu produto. E aqui eu coloquei, ao final, alguns selos, né? Tem o CIF, o Sistema de Inspeção Federal, como eu especifiquei para vocês, né? Esse selo aqui está sempre presente nos produtos de origem animal. O SE, o Sistema de Inspeção Estadual, que eu coloquei no caso de Santa Catarina, e o SIM, Sistema de Inspeção Municipal. E a grande diferença, né, a grande curiosidade com relação a esses 3 selos de inspeção é que o Sistema de Inspeção Federal ele cobre o país inteiro, tá? O Sistema de Inspeção Estadual ele cobre o estado inteiro, tá? Ele não esse produto ele não foi feito para comercialização para outros estados, tá? E o Sistema de Inspeção Municipal ele foi feito para ser esse produto indica que esse produto foi feito para ser comercializado na cidade, tá, em que esse produto foi feito, certo? E a indicação desse selo significa que esse produto foi inspecionado e está apto para consumo, tá? Isso é muito, muito importante, é um sinal de segurança do seu produto, certo? Tem outro selo que eu não coloquei aqui, que são de produtos artesanais, que é o selo conhecido como ART. Esse selo ele é relativamente novo e a lei relacionada aos produtos artesanais, né, vou verificar, é a lei número 13.680 de 14 de junho de 2008. Tá? Dispõe da fiscalização dos produtos artesanais, tá? E para indicação, né, para verificar se esses produtos, a inspeção para verificar se esses produtos estão aptos ou não para consumo, e esse selo cobre o país todo também, tá? Assim como o CIF. No painel principal, deve constar a denominação de venda do alimento, qualidade, pureza ou mistura, quando regulamentada, quantidade nominal de conteúdo do produto, né, como eu falei, peso líquido, contraste de cores que assegure sua correta visibilidade. Alguns produtos eles apresentam apenas a informação, né, do produto na parte da frente, e aí a visibilidade do produto pode estar na parte de trás, né? Enfim. E o tamanho das letras tem que ser sempre superior a 1 milímetro, tá? Aqui foi um produto que eu coloquei, né? Aqui uma linguiça defumada, né? Coloquei aqui o selo de inspeção estadual, né? Aqui os ingredientes também, tá aqui todas as informações presentes necessárias para esse produto estão aqui nesse rótulo, tá? E uma coisa muito importante também, né, que é meio que um marketing do produto, né? Como a gente vai no marketing na próxima aula, né? Mas aqui um marketingzinho do produto, né? Produzido com carnes nobres, né? Enfim, que é um chamariz a mais para o consumidor, né? Pô, esse produto aqui não é só produzido só com carne suína, né? Vamos dizer assim, por exemplo, né? É um produto produzido por carnes suínas nobres, né? De qualidade, entendeu? Então o consumidor leva muito esse tipo de informação, leva muito em consideração esse tipo de informação,
certo? Como princípio geral, né, os rótulos eles não devem apresentar de forma alguma, falei, informação falsa, que atribua efeitos ou propriedades que não possuam, né, às vezes propriedades de farmacêuticas, isso aí é extremamente proibido, tá? Mesmo que o produto tenha lá um ou outro composto no seu ingrediente, né, que apresente propriedades bioativas, mas não pode, isso aí não pode ser atribuído, tá? Destaque a presença ou ausência de componentes que sejam intrínsecos ou próprios de alimentos de igual natureza, exceto nos casos previstos em regulamentos técnicos específicos. Ressaltar a presença de componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Ressaltar qualidades terapêuticas, indicar propriedades medicinais, né? E aconselhar seu consumo como estimulante para melhorar a saúde, para prevenir doenças ou com ação curativa. A gente sabe que uma alimentação balanceada pode proporcionar uma melhor saúde, uma prevenção, né, de um determinado tipo de determinadas injúrias, né? Mas isso em nenhum momento pode ser especificado na rotulagem do seu produto, ok? A rotulagem ela é realizada, ou seja, no lugar de fabricação, onde ocorre a elaboração do produto, cabe esse estabelecimento verificar, né, como eu disse, verificar se o rótulo apresenta todas as informações presentes na legislação brasileira. Informação obrigatória, idioma do país de consumo, né, legislação brasileira atualmente ela está harmonizada com o resto do Mercosul, né, para essa questão de livre comércio com os países aqui, com os países vizinhos ao Brasil, tá? E para exportação, dependendo do país, a gente coloca o produtor, ele coloca lá a etiqueta, né, uma etiqueta complementar com o idioma daquele país, né, para que o produtor daquele país tenha assim, a informação necessária do seu produto e também, né, enfim, outras informações aí relacionadas à questão do seu produto que vai ser feito para exportação. Isso aqui é um exemplo, um pequeno exemplo, né, do que aparece no rótulo, as informações, né, presentes no seu rótulo, né, tabela nutricional, a denominação de venda, né, marca, nome fantasia, identificação de origem, né, de onde veio o seu produto, instruções de uso, modo de preparar, lista de ingredientes e outras informações, né, como aquela questão de contém ou não contém glúten, né, após aberto, consumir em tantos dias, né, outras informações também, né, podem ser necessárias para a elaboração do rótulo do seu produto carne, certo? Falando aqui, lista de ingredientes, né, substâncias que entram na composição do alimento com a função de nutrir. Essa é uma lista são os ingredientes, né, que entram aqui no seu produto, desculpa, tá? Descrito na lista como ingredientes ou abreviação, geralmente é ingredientes, né? Ordem decrescente, é muito importante, a gente sempre observa aqui que os produtos seguem uma determinada ordem, não é ordem alfabética, não é nenhum tipo de ordem ou ordem que o produtor quer que coloque, né? Tem que ser sempre em ordem decrescente, do maior ingrediente para o menor ingrediente, incluindo os aditivos também, certo? Exceções, alimentos com ingrediente apenas, né? Farinha de trigo, um exemplo, né? Dentre outros alimentos. Ingredientes compostos, né? Entre parênteses, né? Quando é
Geralmente produto carne, eu estou até com um rótulo aqui na mão, né, de um salame tipo italiano, né, esses ingredientes compostos, né, pelo menos nesse produto, né, não apresenta, pode dizer que não apresenta, né, é que eles colocaram aqui aromas naturais, alecrim e alho, né, entre parênteses. Né, isso vamos dizer que é um ingrediente composto, né, se for quadrar nesse quesito. Mas a gente vê também que tem muito em produtos, em lácteos também tem muito desses ingredientes compostos, né, um xarope que apresenta, aí coloca entre parênteses a composição daquele xarope, né, um exemplo, tá? Apresenta esse tipo de informação, tá? Não será necessário declarar ingredientes de um composto, tá? A água ela é declarada no alimento, como vocês vão ver. Salmoura, xaropes, calda e muitos outros similares devem ser declarados como tais. E instruções, né? Ingredientes do rótulo, preparado segundo ingredientes do produto preparados segundo as indicações do rótulo. Os aditivos alimentares declarados na lista de ingredientes imediatamente ao final, né? Esse aqui foi aquela lista de ingredientes que eu coloquei para vocês na atividade da aula 1. Tá? Isso aqui é uma linguiça. E eu coloquei aqui os ingredientes e os aditivos. Os aditivos são os que estão em vermelho. Né? Geralmente os aditivos eles podem estar, como está aqui, regulador de acidez, lactato de sódio e o código dele, INS 325. Às vezes o alimento só está regulador de acidez INS 325. Então, aí a pessoa, se quiser saber qual é esse aditivo, vai procurar, né, pode procurar na internet. Esse tipo de informação está bastante disponível, né, para o público em geral, né, e outros aditivos, né, que vocês viram lá na atividade, tá? Mas sempre do maior para o menor ingrediente, tá? E no caso aqui, o maior, né, o que está em maior quantidade é a carne suína, seguido da gordura, toucinho, água, sal, né, e por aí vai, né, e o menor, né, é o aroma natural, certo? Observe sempre isso no seu produto carne, tá bom? Quando vocês forem preparar o de vocês, se vocês forem comercializar, né, no ingrediente vocês coloquem sempre na ordem, né? O que tiver mais quantidade, o ingrediente de maior quantidade para aquele de menor quantidade, tá certo? Prazo de validade, geralmente a informação a consumir antes de, válido até, né? Principalmente válido até, né? O validade, ou então na embalagem só tem aquele um V e a data, né? Enfim, prazo de validade é o dia e o mês para o prazo não superior a 3 meses, o mês e o ano, né, para prazo superior a 3 meses. Né. O produto que eu tenho aqui, né, o do salame, a fabricação foi 29 de junho de 2020, validade 27 de setembro de 2020. Então, deixa eu colocar aqui o dia e o mês para o prazo não superior a 3 meses. No caso aqui o prazo é um pouco inferior a 3 meses, né? Eles colocaram aqui o dia, o mês, né, e o ano que esse produto foi fabricado também. O prazo de validade sempre expresso muitas das vezes, expresso de forma numérica. Conteúdo líquido, né, o peso líquido, não é o peso em líquido, é o peso líquido é o peso daquele produto, certo? Unidades legais de quantidade nominal, né, escritos por extenso. A identificação de origem é obrigatório. Declaração da identificação do lote. O lote é muito importante, né, do seu produto para que seja feita uma rastreabilidade desse produto. No caso de, por exemplo, uma fabricação de um lote, né, de uma linguiça, por exemplo, né, já que a gente está falando de produto carne. Fabricação de uma linguiça, de uma marca famosa, né? Geralmente se fabrica em grandes quantidades, tem que ter o número do lote lá no seu produto, tá? E
se acontecer qualquer tipo de problema, né? Aconteceu onde? Aconteceu no lote tal. Então a gente recolhe todos, a gente faz um recall, né? Na linguagem de alimentos, né? Recolher esses produtos, né? Se tiver algum tipo de problema, faz um recall, né? desses produtos, né? Para fim de que o consumidor não consuma ou para que tenha o mínimo possível de dano ao consumidor, né? Como falei, importante para a rastreabilidade do seu produto, né? O lote ele pode ser impresso, gravado ou marcado. Geralmente ele é impresso ou principalmente ele é impresso ou mais gravado. Eu já vi mais de gravado ou marcado, mas impresso também, né? Instruções sobre o preparo e uso do alimento, né? Como eu tinha dado o exemplo da linguiça para vocês, né? O rótulo deve conter as instruções sobre o modo apropriado de uso desse produto, e as instruções devem garantir a utilização correta do seu produto, né? Se diz que esse produto preparado no forno a gás, uma linguiça preparada no forno a gás em 10 minutos, né, indica que esse produto tem que ficar pronto em 10 minutos no forno a gás. Tá? Claro, salvo algumas questões importantes, como por exemplo, cada forno tem uma temperatura diferente, né, mas no geral, em 10 minutos no forno a gás, certo? Rotulagem facultativa, né, constar informações desde que não contrariem ao disposto na rotulagem obrigatória, né, constar qualquer informação ou representação gráfica, facilmente compreensíveis e de forma alguma levar o consumidor a qualquer tipo de equívoco. A declaração do glúten é muito importante, independente de ter ou não o glúten no seu produto, tem que ter a declaração do glúten, né, contém glúten ou não contém glúten, tá? Ou se por um acaso o seu produto ele utilizar algum tipo de derivado do leite, apresentar a seguinte informação: alérgicos, contém derivados de leite, né? Não contém glúten, né? No caso, estou vendo aqui a embalagem aqui, ó, do salame aqui, tá? Não contém glúten e contém lactose, certo? Então isso é muito importante para que as pessoas que têm uma alergia, sensibilidade a esse tipo de componente do alimento, né, elas têm que estar cientes do que está presente naquele alimento, naquele produto carne que está sendo comercializado. Tá? Conclusão, né, chegamos aqui ao final da nossa aula aqui, né? Observar sempre as informações presentes no rótulo. A gente vê que às vezes pode ter um produto igual de marcas diferentes. E às vezes um produto pode ser muito mais caro do que o outro. Isso aconteceu comigo no mercado recentemente. No caso não foi com produto carne, foi um outro produto, foi uma maionese. Que fomos eu e minha esposa fazer compras e vimos, poxa, vamos comprar essa maionese aqui, é muito mais barata. Mas aí a gente dá uma olhada no ingrediente, né, para ver quais são os ingredientes principais presentes naquele produto que faz com que ele seja tão mais caro ou tão mais barato. E fica a critério do consumidor verificar se vai valer a pena adquirir o produto mais caro ou não. Ou segundo ele, o produto mais barato pode atender as necessidades desse consumidor. Então fica a critério de cada um. Tá? Os ingredientes, como eu falei, ler atentamente os ingredientes presentes nesses alimentos, a fim de que você observe, né, o que está sendo, quais são os ingredientes presentes naquele alimento. Muita gente não olha assim, mas é importante, eu acredito que seja importante assim, você ver o que está sendo preparado ali, qual é a matéria-prima que está sendo feita ali para que o seu produto carne seja preparado, tá? E dependendo da matéria-prima, né, dependendo da quantidade de aditivos, isso pode influenciar também na questão do gosto, na questão sensorial do seu produto. Isso é muito, muito importante também, consumidor. Né? Informação para alérgicos, né? A gente
muito importante, né? Essa questão de contém ou não contém glúten, tem que ter essa informação, independente de ter ou não glúten. Contém lactose também, né? Isso também é informação muito importante. Se o seu produto tiver lactose e você não declarar na sua embalagem, pode dar um problema muito sério, certo? Um problema muito sério para aquele consumidor. Ele pode consumir aquele produto, ele pode de qualquer forma processar esse fabricante porque não declarou lá que o produto não tinha lactose, e isso dá muito problema, certo? E a questão também da tabela nutricional, né? Para você ter uma noção, envolvendo mais também essa questão nutricional, né? Para você ter uma noção do que você está consumindo, da quantidade de calorias que você está consumindo, de proteínas, tá? Enfim, de outros e outros componentes, de outros nutrientes, de outros compostos presentes naquele alimento, certo? Então isso é muito importante também para o consumidor observar esse tipo de informação, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui por hoje foi só, tá? Mais uma vez, desculpe por não disponibilizar a aula no tempo certo, né? Era para ter disponibilizado ontem, mas não consegui, tá? Espero que vocês tenham enfim, assimilado alguma coisa dessa aula, tá? Surgindo alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim lá no tópico de dúvidas da plataforma, que eu respondo numa boa, certo? Então é isso, gente. Valeu, um grande abraço e até a próxima aula aí, tá certo?